Noite, quinta-feira, fazer um vídeo sobre a história da capoeira e tudo mais, né? E bom dia, boa tarde pra quem vai ver depois, boa noite também pra quem vai ver depois, não vai ver hoje. Bom, enquanto as pessoas fazer um resumo do outro vídeo, mas que se você não viu, vá ver para entender melhor o que será falado aqui. Bom, no outro vídeo a gente conversou um pouco sobre o início das grandes navegações, né, e sobre as grandes navegações para entender agora como é que vai ser a colonização do Brasil. Então é muito importante que você veja aquele vídeo. E agora o que a gente vai falar hoje? Já que já conversamos sobre as grandes navegações, vamos conversar sobre... Bom, é o seguinte, foi a internet, não tem nenhum problema, né? Mas eu não sei como é que ficou aí, então, sei lá. Enfim, hoje vamos conversar então sobre a colonização do Brasil, para podermos entender como é que vai ser a interação das culturas indígenas, europeias e africanas que vão se encontrar todas aqui no Brasil. Bom, como a gente já viu, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, né? E quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Os portugueses e os indígenas festejaram, né? Na verdade foi o encontro, deve ter sido o encontro de povos mais lindo de todos, porque geralmente o encontro de povos não é tão bem quanto deveria ser. As interações culturais não costumam ser tão bem, mas nos portugueses com os indígenas começou bem, aí depois é que ficou ruim, né? Quer dizer, no início eles festejaram, no livro, na carta de Pero Vaz Caminha, ele descreve que os indígenas e os portugueses dançaram. Os portugueses deram um salto real, que era como eles chamavam, um salto mortal, enfim. E aí eles continuaram o caminho para Calicut, que é uma cidade portuária da Índia. E aí no ano seguinte, em 1501, e no ano 1503, o que é que aconteceu? Foi mandado para cá as expedições exploratórias, que foram comandadas por Gaspar de Lemos. E qual a importância dessas expedições? Bom, e por que mandaram essas expedições? Pelo nome, eu acho que você já deve imaginar que o objetivo era explorar o Brasil, ver o que é que tinha aqui no Brasil, né? Por isso, expedições exploratórias. E por que eles mandaram aqui? Bom, eles tinham duas possibilidades de ganhar dinheiro nesse momento, vamos colocar assim. Tinha o comércio com as Índias e aqui no Brasil, que eles não sabiam que tinham, porque na verdade eles tinham acabado de descobrir que eles tinham território aqui nas Américas. Então, o que é que vai ser feito? Vão mandar duas expedições para ver o que é que tem aqui, se tem alguma coisa de interessante para destinar recursos. E se não tiver nada, vão continuar o comércio com as Índias e vão deixar o território de canto. Que foi o que aconteceu. Na verdade, os portugueses só vieram começar a colonização em 1530, 30 anos depois de descobrir o Brasil. E por quê? Porque aqueles só viram que só tinha terra boa para plantio, um clima ótimo para plantio, tanto que foi descrito, não lembro em qual das expedições, essa foi na carta do Pero Vaz Caminha, que tudo que você plantasse aqui ia dar. Então era assim, ótimo para o plantio, você podia plantar qualquer coisa que ia dar certo. Então por que eles não começaram a colonização logo de cara? Simples. Nas Índias, eles ganhavam muito mais dinheiro do que simplesmente plantando. Então não ia valer a pena naquele momento você montar todo um projeto de colonização, porque a coroa ia gastar muito dinheiro para isso, para um retorno que poderia ser muito baixo. Enquanto que se ficasse no comércio das Índias, ia ter um retorno muito maior. Só que, o que é que vai acontecer? Bom, eles vão ver que tem o pau-brasil, que fabricava tintura vermelha, que era uma tintura muito rara na época. E
portanto, roupas da cor vermelha, tecidos vermelhos eram muito caros, ou seja, era para a nobreza. Então eles vão explorar o pau-brasil. Bom, o que o Portugal vai fazer e por que essa exploração do pau-brasil não gerou o início da colonização brasileira? Os portugueses vão fazer um tratado de exploração que vai fazer com que alguns nobres, né, tenham direito de explorar o pau-brasil, vender na Europa e aí pagar um imposto para a coroa ganhar dinheiro também. E então o que é que vai acontecer? Por que é que isso não vai gerar o início da colonização do Brasil? Porque os portugueses vinham aqui, pagavam os indígenas para eles cortarem o pau-brasil e mandar lá para a Europa. Por que eles pagavam os indígenas? Para eles não trabalharem, né? Tinham lá os indígenas que cobravam extremamente barato. O que eles cobravam? Espelhos, tecidos, qualquer coisa. Praticamente aceitavam qualquer coisa que para os portugueses não tinha valor nenhum, mas para eles tinham. Da mesma forma que o pau-brasil, para eles não tinha exatamente muito valor, enquanto que para os portugueses tinha. Então o que é que vai acontecer? Os portugueses vão continuar no comércio das Índias, vão fazer esse comércio com os indígenas, vender o pau-brasil lá na Europa. Só que os franceses, eu não lembro agora se eu disse no vídeo passado, mas eu devo ter dito, que depois da Guerra dos 100 Anos, eles entraram nas grandes navegações financiando a pirataria. E o que é que vai acontecer aqui no Brasil? Tráfico ilegal de pau-brasil. Por quê? Como dizia o rei francês da época, que acho que era Luís alguma coisa, não lembro exatamente qual dos Luíses era, porque teve, acho que até o 16 Luís na França, né? O sol brilha para todos. E quero ver onde está no Testamento de Adão, que diz que só os portugueses e espanhóis têm direito de colonizar o mundo. Ou seja, eu também tenho todo o direito de ficar explorando as terras e povos do mundo inteiro. E aí, é isso que vai acontecer. Os franceses vão ficar pagando piratas, protegendo piratas, que esses vão ser os corsários, que nem o Capitão Barbosa do Piratas do Caribe. E eles vão roubar navios espanhóis, portugueses, claramente, mas também vão vir e roubar o pau-brasil. Que tecnicamente não é roubar, porque apesar de ter um tratado com a Espanha, de que dizer que o Brasil era dos portugueses, a gente sabe que não devia ser bem assim. O Brasil era para ser dos indígenas, e os indígenas estavam começando o pau-brasil deles com os portugueses, então, com os franceses, então devia estar tudo certo. Mas enfim, Portugal vai ficar tentando negociar muitas vezes com os franceses para eles pararem de roubar o pau-brasil que eles consideravam deles, só que não vai dar em nada, porque os franceses querem ganhar dinheiro também com o pau-brasil, até onde eles entendem, eles também têm direito daquela mercadoria. Então o que é que os portugueses vão fazer? Nos anos de 1516 e 1526, deixa eu só ver se essa é a data correta. Essa é a data correta. Os portugueses vão mandar as expedições exploratórias, expedições guarda-costeira, que tem como objetivo guardar a costa do Brasil. E aí eles vão passar esses anos tentando proteger a costa do Brasil, evitando que os franceses roubem o pau-brasil. Só que claramente não vai dar certo. Se até hoje a gente não consegue proteger nossas fronteiras, que dirá naquela época com navios muito mais devagares, e só tinha os navios e alguns fortes que eles construíam no litoral. Então isso não vai dar certo. E o que está acontecendo que vai levar à colonização do Brasil em 1530? Primeiro, obviamente, iriam descobrir uma hora ou outra como chegar nas Índias. Segundo, os franceses estavam se aliando com algumas tribos indígenas, não eram com todos, porque nem todas as tribos, porque a gente está falando de tribos indígenas, tribos diferentes, que inclusive eram inimigas entre si, a não fazer comércio com os portugueses e a fazer comércio com eles. E então, o que é que vai acontecer? Os portugueses estão começando a ter cada vez mais dificuldade
para chegar no litoral brasileiro. Consequentemente, o Brasil iria passar a ser dos franceses. A terra de Veracruz ia passar a ser dos franceses, não dos portugueses, porque os portugueses não iam nem mais conseguir aportar aqui. Então, a coroa portuguesa, diante da dificuldade financeira que ela tinha, na verdade, o comércio das Índias era todo financiado por duas cidades-estado italianas, Gênova e Florença, que queriam prejudicar a Veneza, que tinha um acordo com o Império Otomano. E, com o perigo de perder o território, vão mandar Martim Afonso de Souza para cá. E aí ele vai chegar na região de São Paulo e fundar a cidade de São Vicente. Bom, vamos antes de continuarmos sobre a colonização do Brasil, vamos falar sobre quem é que estava aqui no Brasil, né? Quer dizer, tínhamos os indígenas, mas também tínhamos degredados, que eram pessoas que os portugueses eram chamadas as pessoas que os portugueses deixavam nos territórios que eles pretendiam colonizar. Por que é que eles faziam isso? Para garantir, primeiro, que iam conseguir se comunicar com os indígenas, porque os indígenas falavam tupi-guarani como a língua principal, né, e várias outras línguas, porque, para deixar bem claro, Tupi-Guarani é apenas um tronco linguístico do qual derivam várias línguas indígenas. Os indígenas costumavam falar essa língua, os indígenas do litoral, mas não era a língua de todas as tribos. Cada tribo tinha a sua língua. E os portugueses, que não conheciam nenhuma dessas línguas, porque aqueles povos tinham sido descobertos, no caso, quando Martim Afonso de Souza chegou aqui no Brasil há 30 anos atrás só, então eles não tinham como conhecer, nem se deram o trabalho de mandar estudiosos para virem conhecer, né? Então, para conseguir se comunicar, para conseguir ter acordos comerciais, para deixar mais fácil eles ficarem no território, eles não fizeram só isso, fizeram na África também, para deixar bem claro, eles deixavam algumas pessoas aqui. Nem todas era por vontade própria, eu imagino, né? Por mais que eu acho que algumas tinham um grande desejo de ficar aqui, porque aqui era o paraíso na terra para os portugueses, né? Porque é cheio de... Era fruta à vontade, água à vontade, mulheres bonitas e sem nenhuma vergonha à vontade, né? Então, assim, era o paraíso para eles. E aí, esses degredados vão ter alguns, né, que ficaram famosos, né? E outros que não se sabe exatamente o que aconteceu com eles. Vai ter, por exemplo, o que meu pai citou no vídeo anterior, o português de Cananéia, que tem uma história que diz que ele chegou aqui em 1490, né? É mais ou menos nessa época, mas enfim. O português de Cananéia ficou lá pela ilha de Cananéia, né? Eu não lembro direito o que ele fez de importante, mas enfim, só pra conhecer. Também tinha o Caramuru, daquele livro, Caramuru, né? Que eu não sabia que ele existia, só fui descobrir esse ano, quando eu li o livro dos Capitães Donatários do Eduardo Bueno. Os Capitães do Brasil, pronto, lembrei o nome do livro. Que fala sobre toda a história das capitanias hereditárias. É muito interessante, eu aconselho a ler. Também tinha o João Ramalho, se eu não me engano era esse o nome do cara, mas pode não ser, mas se eu não me engano era esse o nome. Que ele foi na região de São Paulo também, né? E foi um dos degredados mais importantes para a colonização do Brasil. Então, esses degredados estavam lá para facilitar a colonização do Brasil. Bom, só que, claro, teve, se eu não me engano, uns dois que, ao invés de ajudar na colonização do Brasil, convenceram os indígenas a atacar os portugueses, mas enfim. Bom, agora vamos chegar em 1530, quando Martim Afonso de Souza chegou no Brasil. Ele fundou a capitania de São Vicente. Ele teve o direito de escolher as capitanias que ele queria, e o irmão dele também teve o direito de escolher as capitanias que ele queria, o tanto que eles têm a maior quantidade de capitanias, né? E se você notar, todas elas ficam ao sul, exceto uma do irmão dele que fica
se eu não me engano, na região Nordeste, por causa de uns piratas que ele enfrentou naquela região, e o rei, como agradecimento, deu aquela capitania pra ele. Bom, eu vou contar só por curiosidade porque que eles têm aquelas capitanias no céu. É o seguinte, eles acabaram ficando sabendo, né, e essa foi uma outra razão que motivou os portugueses a iniciarem a colonização do Brasil, um pouco antes de 1530, que havia o rei branco, que ficava no alto de uma cordilheira de montanhas, e ele era extremamente rico, cheio de ouro e prata, né? E dava para chegar pelo Rio da Prata. Por isso que o rio é desse nome, é por causa desse rei. E esse rei branco era o rei Inca, né? E aí os portugueses, Martim Afonso de Souza e o irmão, que eu não lembro o nome, mas se eu não me engano era alguma coisa com Pedro, tiveram a ideia de chegarem lá e conquistar a cidade do Império Inca, subindo o Rio da Prata, né? E aí, com todo o ouro e a prata do Império Inca, e ficarem ricos com isso. Primeiro problema que ocorreu, o Rio da Prata não ficava no território português. Mas a isso eles davam um jeito, né? Quer dizer, uma vez conquistado não ia ter ninguém para reclamar, né? Isso podia dar um problema com a Espanha, mas nada que não fosse possível negociar, enfim. Só que eu não vou contar o que aconteceu agora com eles. Eu vou contar dos outros. Depois foi o rei português começou a doar as capitanias do Brasil. E pronto, temos lá as capitanias hereditárias que todas fracassaram, né? Exceto Pernambuco e São Vicente. Por que só Pernambuco e São Vicente fracassaram? Bom, a empreitada do irmão de Martim Afonso de Souza e dele deu errada. Eles não conseguiram chegar no Império Inca pelo Rio da Prata e a expedição toda foi destruída. Então São Vicente quase foi uma das capitanias que foi considerada fracassada, porque a plantação de cana-de-açúcar lá, que Martim Afonso de Souza que trouxe, não deu certo. Se minha memória não falha, os indígenas atacaram e destruíram tudo. As outras capitanias, elas não deram certo, algumas porque o donatário não se deu nenhum trabalho de fazer alguma coisa na capitania, porque eles iam ter todo o custo de colonização e o rei ia ficar recebendo os impostos por isso, né? Bom, outras foram... não deram certo porque por causa dessa empreitada ao Império Inca, que foi o caso dos irmãos lá do irmão do Martim Afonso de Souza e de umas outras, se eu não me engano, uns 3 donatários de capitanias do Nordeste. Por quê? Porque as expedições não deram certo, e no caso dos donatários do Nordeste, o representante deles foi assassinado pelos indígenas, né? Bom, teve um outro que foi mandado pela Inquisição pelos próprios colonos, né? E agora o mais importante, que foi o grande defeito que levou a maior parte das capitanias à falência, foi os ataques indígenas. Por quê? Os portugueses, eles tinham esse comércio de escambo com os indígenas, né? Só que, quando eles chegaram aqui, eles começaram a querer escravizar os indígenas. Que tem mais lógica de querer escravizar os africanos primeiramente, né? Pensando. Só que qual foi o grande problema? Os indígenas, eles não iam aceitar a escravidão. Ninguém aceita a escravidão, né? Senão a gente não teria nem a capoeira, né? Mas os indígenas, no caso, a gente está falando de povos extremamente ferozes, né? Vamos botar assim, eu não tenho outra palavra. Esses povos extremamente valentes, pronto, melhor. Povos que não têm medo da morte, povos que lutam pela sua liberdade e estão no território que eles conhecem. E para vocês terem ideia, eu não lembro como é que pronuncia o nome da tribo no idioma original, mas ela foi conhecida como Goiatacas, né, aportuguesando o nome, que o ritual de iniciação, aliás, que eles caçavam tubarões com as mãos para conseguir dentes para fazer flechas.
Tinha tribos aqui do Nordeste que caçavam tubarões como ritual de iniciação. Então, assim, a gente está falando de povos extremamente caçadores, lutadores. E os goiatacas, agora que eu lembrei de um outro fato deles, os portugueses, eles tinham uma capacidade para ficar debaixo d'água muito grande. Os portugueses, na verdade, diziam que uma vez que um deles entrasse debaixo d'água, você nunca mais encontrava ele. Então, assim, por exemplo, os goiatacas, quando viam os navios portugueses com as mercadorias, né, eles nadavam durante a noite até o navio, atacavam e destruíam tudo. Por quê? Porque começaram a escravizar eles. Então, assim, a escravidão indígena levou a maior parte da falência das capitanias. São Vicente só sobreviveu, vamos dizer assim, né, por um fato muito simples: era um conhecido porto de escravos. Agora você se pergunta, isso está um tanto incongruente, quer dizer, eles eram conhecido porto de escravos, mas os portugueses só chegaram em 1530. Uma outra informação aqui para deixar aumentar ainda maior essa dúvida: São Tomé de Souza. Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, só chegou em... Deixa eu ver aqui, eu não lembro. 1549, né? Então, assim, é uma distância só de 19 anos para tudo dar errado. Como é que podia ser um conhecido porto de escravos se os indígenas destruíam tudo? Bom, o que acontece? Lembra que eu falei dos degredados? Pronto. Não lembro se era o Português de Cananéia, se era o João Ramalho ou se era era outro, que eu li o Capitães do Brasil há algum tempo. Eu não lembro qual era, mas foi um dos degredados que ele tinha entrado, vamos dizer assim, numa tribo, né? A tribo considerava ele um membro dela. Inclusive, os portugueses tinham aliança com essa tribo graças a esse degredado. E ela atacava as tribos inimigas dela e escravizava e mandava para Portugal, né, por exemplo. Iam andando para os territórios portugueses. Por isso São Vicente sobreviveu. Pernambuco sobreviveu por causa do comércio de cana-de-açúcar, isso sim. Só que quase faliu também. Por quê? Bom, primeiro, tinha uma capitania do lado que escravizava indígenas. Os indígenas não queriam nem saber se era uma outra pessoa ou não, eles simplesmente atacavam quem estava perto. Então, eles atacaram. Aí, essa capitania faliu, as pessoas que estavam lá foram para uma ilha próxima, continuaram escravizando os indígenas iam e atacavam a capitania de Pernambuco. Aí, o que acontece? Todo mundo que estava daquela capitania que recebia pena de morte por escravizar indígenas, que o capitão Donatário disse bem claro que quem escravizasse os indígenas ia morrer, porque ele já tinha se ligado que escravizar indígenas não dava certo, ia para aquela ilha, para aquele território aqui do lado, né, e ficava escravizando os indígenas. Então ele quase não deu certo. Até porque a maior parte das pessoas que estavam com ele eram todos criminosos que Portugal mandava pra cá. Eram criminosos que iam receber, se eu não me engano, prisão perpétua ou pena de morte. E aí dava a opção de vir pra cá. E aí eles estavam fazendo tudo de errado, né? Porque eles não... Porque a gente tá falando de criminoso. Criminoso não assim, que recebe prisão perpétua ou pena de morte. Tá certo que a lei de antigamente era extremamente dura, né? Mas a gente tem que combinar que não é um cara que segue muito bem ordens e regras, né? Então, o que vai acontecer? O capitão Donatário de Pernambuco vai até o rei, e ele era um amigo do rei muito antigo. Ele era se eu não me engano, acho que era algum posto militar aí, né, de campanhas nas Índias, né? E era um amigo muito querido do rei. Ele foi lá pedir ajuda pro rei, né? Porque não tava tendo condições mais de ficar lá do jeito que tava, não ia dar certo, né? E o rei simplesmente não se deu trabalho
de responder as cartas que ele mandava. Ele foi até Portugal, não se deu o trabalho de ver o amigo. E ainda por cima, o amigo morreu em Portugal, desesperado que a capitania ia dar certo, e o rei não deu notícias, né? Mas a capitania conseguiu dar certo, né? Bom, e aí vamos chegar no governo geral, né? Em 1549, com Tomé de Souza. Bom, por que o rei mandou? Ele percebeu que essa história de descentralização dava certo nas ilhas que Portugal tinha lá na África, nos pequenos territórios que Portugal tinha na África, como Cabo Verde, né? Só que num território tão grande, com capitanias maiores do que Portugal, não estava dando certo. Isso ficou claro em menos de 19 anos, né? Então ele mandou Tomé de Souza para centralizar tudo e fazer a colonização brasileira dar certo, né? Só que, vamos lá, né? A escravidão indígena, como a gente viu, deu muito problema para os portugueses, porque os índios não iam aceitar de jeito nenhum serem escravizados e eles estavam no território deles. Então, você querer lutar contra os indígenas no território deles, indígenas que não têm medo da morte, não ia dar certo, né? Mas a escravidão indígena só acabou em 1680, né? Quando eu digo que a escravidão indígena acabou, tô falando que foi proibido de escravizar outros indígenas. Escravidão indígena propriamente dita só acaba em 1758, por uma medida do Marquês de Pombal. Que, sendo o Marquês de Pombal, eu tenho muitas suspeitas de que ele não tenha feito isso para proibir a escravidão indígena. Ele tenha feito isso para prejudicar os jesuítas, e futuramente eu vou falar o porquê disso, né? Bom, então se demorou tanto tempo, como é que a colonização do Brasil deu certo? Bom, começou-se a trazer os escravos africanos para cá. Os escravos africanos, eles... por que começaram a trazer os escravos africanos para cá? Além do fato de que não estava dando certo escravizar os indígenas. Primeiro, os indígenas, o porte físico deles não é um porte exatamente atlético. Já os africanos é mais atlético, vamos colocar assim. Os africanos, eles tinham o costume da escravidão, já na cultura deles. Mas foi uma escravidão assim, muito mais brutal a que se praticou aqui do que a que se praticava lá. E depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas vamos primeiro falar dessas razões. Bom, os africanos, né, já tinham esse costume da escravidão. Os escravos eram um tanto baratos, né? Porque enquanto aqui quem escravizava os indígenas eram bandeirantes que eram contratados, né, pelos senhores de engenho, né, para ir até uma aldeia indígena, capturar os indígenas de lá e levar para o engenho e vender esses escravos, né? Os africanos não, eles já se escravizavam e você comprava por meio do escambo, né? Quer dizer, em troca de arma, pólvora, tecidos, né? Entre outras coisas. Na verdade, numa região de onde ficavam os Yorubás, né? Que se eu não lembro agora onde fica, mas algo bem lá no fundo da minha mente diz que fica lá mais ou menos perto da Angola. A moeda deles era o búzio, né? Que é uma concha que tinha muito aqui no Brasil, né? Então, assim, era algo meio barato e dava dinheiro. Muito mais dinheiro do que escravizar os indígenas. Por quê? Como é que você financiar você pegar do Brasil um navio, comprar um navio primeiramente, e do Brasil até um porto africano, comprar vários escravos, voltar para o Brasil, vender esses escravos, que tem um número muito menor, porque a maior parte morria. Bom, por que isso vai dar mais dinheiro? Porque não vai dar mais dinheiro
para os meros mortais aqui do Brasil, para os meros mortais traficantes de escravos, não vai dar dinheiro para o rei. Pronto, é simplesmente isso. Quer dizer, o rei ele vai ganhar imposto por estar num porto africano, que às vezes podia ser dele, o porto, porque por alguma concessão, ou porque ele tomar a cidade, alguma coisa assim, ou por um acordo comercial, né? E depois vinha pra cá vendendo um porto num território da coroa portuguesa por mais imposto. Enquanto que os indígenas, você não ia ter esse imposto, quer dizer, você iria ter imposto pela venda do escravo, da mesma forma que você tinha imposto pela venda do africano, só que você não tinha um imposto por esse transporte, entende? Então isso vai gerar, então a escravidão indígena vai gerar muito mais dinheiro para o rei. E bom, por fim, a última razão da escravidão indígena ter sido substituída conforme o tempo foi passando para a escravidão africana. A Igreja Católica Apostólica Romana, quando Roma caiu, né, se tornou a principal igreja da Idade Média, né? Quando terminou a Idade Média, todo mundo na Europa era cristão. Então a igreja tinha muito poder, né? Só que o nosso querido amigo Martim Lutero, né? O que ele fez? Fundou a Igreja Luterana. E aí, a igreja começou a perder fiéis para a Igreja Luterana. Depois do Martim, vieram outras igrejas protestantes. E aí a igreja começou a perder mais fiéis, mais dinheiro, porque a igreja era extremamente corrupta na época, vendia pedaço no céu, vendia farpa da cruz de Cristo, vendia o que você pudesse imaginar. Se bobear, vendia até o sangue de Jesus, né? Então assim, a igreja ganhava muito dinheiro e além disso, tinha vários acordos com o rei e do qual ela se beneficiava. Por exemplo, na França, antes da Revolução Francesa, a igreja não pagava nenhum imposto, né? As pessoas da igreja eram funcionários públicos, isso quer dizer que eles ganhavam um salário. Então assim, a igreja quando começou a perder fé, ela demorou para reagir, mas quando reagiu desesperada, fez lá uma série de novas normas para garantir, para recuperar os fiéis, pelo menos, ou pelo menos garantir os que estão lá, né? Ou conseguir recuperar o número de fiéis que tinha, né? Ou pelo menos uma parte, né? Por exemplo, proibindo a venda das indulgências, né? E outra, foi mandando a missão jesuíta para o Brasil. A ordem jesuíta, a ordem dos jesuítas, né, quando veio para o Brasil, tinha outras ordens, mas essa foi a principal que veio no Brasil. E aí, o que ela fez? Bom, como é que eles vão conseguir novos fiéis? Catequizando os indígenas. E como é que eles vão catequizar os indígenas se os indígenas também têm uma religião, se estão sendo escravizados? Isso é uma cultura completamente diferente, que praticava coisas que os portugueses consideravam abomináveis, e para os indígenas eram normais, como o canibalismo, homossexualidade, andavam pelado. Eles não tinham nenhum pudor para os portugueses, né? Quer dizer, o Pero Vaz Caminha descreveu eles como pessoa, descreveu as mulheres, falou que as mulheres exibiam suas vergonhas sem nenhuma vergonha. Como catequizar esse povo? Porque vocês não catequizar esses povos, você estaria retirando a cultura deles e prendendo eles na cultura europeia, que não era a cultura deles, que não foi o que eles aprenderam que era o certo. Então, o que é que vai acontecer? Aí os jesuítas vão começar a fundar as missões para irem até as regiões próximas dos indígenas, faziam aldeamentos
os indígenas que aceitavam iam para esses aldeamentos e eram catequizados lá. Só que uma outra coisa importante, eles também protegiam os indígenas dos colonos que queriam escravizar os indígenas. Então, começou-se a se tornar muito fácil para eles evitarem... Começou a se tornar muito fácil para eles ganharem a confiança dos indígenas e manter eles lá no aldeamento católicos. E aí, só que o que acontece? Os colonos, às vezes até invadiam os aldeamentos dos jesuítas. Então, para garantir ainda um maior número de fiéis, para garantir que aqueles indígenas que se tornaram cristãos também continuassem fiéis, até porque alguns se tornavam cristãos para não serem escravos, né? Porque mesmo conhecendo o território, mesmo matando o tubarão com a mão, só para pegar os dentes para fazer flecha, isso não quer dizer que eles sejam invencíveis, né? Então, a ordem jesuíta começou a cada vez mais pressionar começou a pressionar cada vez mais a coroa portuguesa para acabar com a escravidão indígena, né? E aí, Marquês de Pombal depois vai acabar com a escravidão indígena, mas só em 1700, né? Eu creio que a lei que os jesuítas conseguiram aprovar é de que proibir a escravidão indígena, mas não libertar os escravos indígenas, né? Bom, por hoje é só. Depois, no próximo vídeo eu vou contar sobre porque que eu acho isso, né? Porque Marquês de Pombal não teria acabado com a escravidão indígena por causa dos jesuítas, mas isso eu vou contar depois num vídeo quando tiver mais sentido falar disso. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima quinta-feira, 8 horas da noite, da qual eu pretendo falar de alguma coisa que eu vou falar pra vocês durante a semana. Bom, acho que é só isso. Tchau!